Bom, Jai Hare Krishna, então, a gente está na aula do Bhagavatam, 1.9.25, comentário e tradução de Srila Vishwanath Chakravarti. Sutta disse: o Yudhishthira, ouvindo o que ele havia dito, então perguntou: ó Bhishma, deitado em uma cama de flechas sobre os dharmas enquanto os sábios estavam ouvindo. Comentário: o Yudhishthira, ansioso sobre quem iria libertá-lo da ilusão, começou a perguntar a Bhishma, deitado em uma cama de flechas, embora não se deva fazer perguntas, quando Bhishma esteja em tal situação, porque ele não tinha alternativa, ele perguntou. Ele descreveu os dharmas adequados para os homens de acordo com suas naturezas, de acordo com Varna e Ashram, que tem qualidade de renúncia e prazer descritos de acordo com o desapego ou apego de uma pessoa. Ele descreveu o dharma em geral para humanos de acordo com as suas naturezas, Purusha Swabhava Vihitam. 3 versos são reunidos em uma frase. Jata Varna é indeclinável. Bom, aqui já... Bom, ele está explicando que aqui é ser qualificado por Varna. E outra palavra lá que ele fala, né? Jatasharanam significa ser qualificado por Ashram, né? Os ashram têm qualidades de renúncia e gozo, que são descritos respectivamente de acordo com a qualificação do desapego ou apego. É uma regra que todos os ashrams, como brahmachari, não precisam ser realizados um após o outro por todos os brahmanas. Se eles têm renúncia constante, eles se tornam sannyasi; se eles têm apego constante, eles se tornam grihastas. Bom, dentro do Varnashram, ele descreveu os deveres de caridade, deveres do rei, deveres para alcançar a liberação, deveres das mulheres e Bhakti Yoga, de forma breve, detalhada. Isso foi o verso 1.9.27. Comentário dentro do Varnashram, mais especificamente ele descreveu dana, ou caridade, deveres do rei, deveres para alcançar a liberação, bom, deveres das mulheres e deveres para com o Senhor, Bhagavad Dharma. Isso se refere às angas do Bhakti. Este colocado no final para indicar que é melhor, o que é melhor. Ele os descreveu resumidamente com detalhes, né? Samasa Vyasa Yogataha. 1.9.28. O Shaunaka Bhishma, conhecedor da verdade, escreveu com precisão o Dharma, o Artha, o Kama e Moksha, juntamente com seus métodos, usando várias histórias como evidência. Bom, todos os dharmas descritos podem ser colocados em 4 categorias de Artha, Dharma, Kama e Moksha. Ele menciona essas categorias para fortalecer o que foi dito. O Payan significa o meio de atingir Dharma, Artha, Kama e Moksha. Jata significa com precisão. Ele provou que o que disse, mostrando exemplos nas histórias. A hora de Uttarayana, desejada, esse é o verso 1.9.29, é por Bhishma, que havia acabado de falar sobre o Dharma e poderia morrer quando quisesse, então chegou. Meu comentário não preciso. 1.9.30. Naquela época, retirando suas palavras de outros assuntos, com olhos bem abertos, Bhishma, líder dos mil carruagens, concentrou-se livre de todo apego material em Krishna, na pessoa original, vestido com roupas amarelas brilhantes, com 4 braços de pé diante dele. No comentário, vamos ver aqui. Bom, aqui não precisa. O comentário acho que não precisa. Bom, só que o finalzinho aqui, que ele estava com os olhos completamente abertos, sem piscar, ele se absorveu completamente somente em Krishna. 1.9.31. Quando Bhishma, livre de toda a inauspiciosidade, por sua concentração pura, livre da fadiga física, da luta e livre dos sentidos agitados pelo olhar misericordioso de Krishna, começou a louvar Krishna. Comentário... Bom, aqui não preciso comentar. Tá? 1.9.32. Bhishma disse: no final da minha vida, eu ofereço meus pensamentos a você, Bhagavan, cheio de 6 qualidades, o melhor dos diados, superior a todas as outras formas do Senhor, absorto em êxtase com seus associados, que como passatempo na forma de Purushavatara, às vezes aceita Maya pelo seu olhar que produz o mundo material. No final da minha vida, comentário.
Bom, no final da minha vida, ele está falando, né? Está parafraseando Bhishma, né? Meus pensamentos são oferecidos ao Senhor, visto que o meu mestre veio a mim no momento da minha morte. Sob a influência da sua misericórdia, devo dar-lhe um presente. Não há nada adequado nessa morada de possessividade e ego. Portanto, ofereço apenas meus pensamentos, né? Mas neste mundo vemos pessoas que também desejam receber. Meus pensamentos são sem desejo, Vitrishna. Eu os ofereço a Bhagavan, que é repleto das 6 qualidades maravilhosas. Mas o Senhor é famoso como Narayana. E não é famoso como o melhor. Não é ele famoso como o melhor da dinastia de Yadu. Mas Narayana é muito mais famoso como Bhagavan de todos os tempos. Não há grandeza superior a dele, Vibhumi. Ele é a fonte de Narayana. Ele alcançou profusamente a mais alta bem-aventurança, Shukam, com os seus próprios Jadavas e Pandavas. As principais qualidades do Senhor foram assim descritas. Em seguida, as qualidades secundárias são descritas. Você entra em contato com Maya olhando para o Mahatattva em evolução, do qual surge a sequência da criação material. Você faz isso em suas formas de Purusha Avataras. Bom, 1.9.33. Deixe-me ter puro prêmio por Krishna, um amigo de Arjuna que possui o corpo desejado por todos os habitantes dos 3 mundos, que está vestido com roupas amarelas intensas, brilhante ao sol, cuja tez é escura como árvore Tamala, e cujo rosto de lótus é cercado por mechas de cabelo. Bom, comentário aí, né? Ele está parafraseando de novo. Qual é a natureza do seu pensamento, né? Deixe-me ter puro prema, rati, sem desejos dos resultados, pelo amigo de Arjuna, Vijaya Shaki, que aceita um corpo que é desejado por todas as pessoas dos planetas superiores, médios e inferiores, que está vestido com roupas douradas dos raios do sol. Eu vi aquele amarelo intenso de seu tecido superior e inferior trilhando nos raios do sol enquanto ele estava na quadriga de Arjuna. Meus pensamentos tomam a forma de uma oração para ter este prema pelo mais belo Krishna com o quadrigário de Arjuna, como quadrigário de Arjuna, né? Nas orações dos versos seguintes também não há o uso de segunda pessoa, embora Krishna estivesse presente diante dele, né? Isso indica na atração pela doçura do Senhor absorvido em Virarasa durante a batalha e sua absorção em Saboreala. 1.934, que minha mente se concentra em Krishna, cujo rosto estava decorado com cabelos cobertos com poeira levantada por cavalos, agitado por causa da velocidade de sua condução e com transpiração por causa do seu grande esforço em proteger Arjuna, cuja armadura brilhava intensamente, levemente perfurada, acho que é perfurada, deve ser perfurada pelas minhas flechas afiadas. Comentário. Tendo falado do rosto de Krishna cercado por mechas de cabelo, Bhishma não pôde abandonar essa doçura. Novamente ele escreve mais detalhes. O rosto é decorado com cabelos espalhados devido à velocidade da carruagem e colorido com a poeira levantada pelos cavalos. Mesmo naquilo que não é belo, a beleza pode ser encontrada. O rosto é decorado com suor proveniente do esforço. Isso indica os esforços de Krishna por causa da afeição por Arjuna. A pele de Krishna foi perfurada pelas flechas afiadas de Bhishma. Assim como o homem envolvido no amor obtém felicidade nas marcas de mordida de um amante,
ousado, acho que é isso. Krishna, o guerreiro mais corajoso, no humor de luta, obtém prazer de minha força na forma de feridas de minhas flechas. Não se deve pensar que eu, mesmo dominado pelo humor de lutar com Krishna, jamais fui desprovido de prema. Da mesma forma, a mulher que inflige feridas profundas em seu amado, mais querido do que 1 milhão de suas vidas com suas unhas e dentes durante a batalha do amor, não pode ser considerada desprovida de amor por ele. A pele de Krishna não foi realmente perfurada, porque ele usava uma armadura que brilhava intensamente. Significa que as flechas perfuravam levemente a armadura. Atma significa mente. Bom, verso 1.935, que eu tenha prema pelo condutor da carruagem de Arjuna, que colocou a carruagem entre os dois exércitos opostos, imediatamente ouvir o pedido de Arjuna, e situado lá com o seu olhar, tirou os prarabdha karmas da parte oposta. Bom, ele fala que o comentário ele seguiu imediatamente a ordem de Arjuna. Nós estamos verso aqui, Achuta, por favor. Estacione minha carruagem dentre os dois exércitos para que eu possa ver o início da guerra. Aqueles que, situados com desejo de lutar, possa ver meus companheiros em batalha. É um verso do Bhagavad Gita. Bom, apenas com o seu olhar, a Krishna, mostrando a Arjuna, esse Bhisma este é Bhisma, este é Drona, este é Karna, ele tirou suas vidas. Isso realmente indica que ele tirou o seu Prarabdha Karma, pois será dito mais tarde, Jaiha Niriksha Ghataha Swa Rupam. Aqueles que o viram no campo de batalha de Kurukshetra atingiram suas formas originais após a morte. O verso do Bhagavatam. 1.9.36. Que eu tenha prema pelos pés de Lótus Supremo, que ao dar conhecimento de si mesmo destruiu a ignorância de Arjuna, que ao ver as cabeças do exército adversário à distância recusou-se a lutar, porque pensou que era um pecado matar seus parentes. Comentário: Vyavarhita Pritana Mukhan Niriksha significa ao ver Bhishma e outros parados à distância na frente do exército, Arjuna tornou-se relutante em matar os seus parentes. Ele está um verso aqui falando dessa maneira. Arjuna, desistindo do seu arco e flechas, mente perturbada, com lamentação, sentou-se na sua carruagem no meio dos guerreiros reunidos para a batalha. Bom, esse foi um verso do Bhagavad Gita, né? Continuando, isso é descrito pela palavra Kumatin, a perda da inteligência de Arjuna foi causada pelo próprio Senhor, com a qual a perda de inteligência o destira, porque a perda de inteligência é impossível para o eterno associado do Senhor, que também é Avatara. Nara, Krishna fez isso para revelar o Bhagavad Gita, que liberta o mundo inteiro ao mostrar a verdade sobre Krishna. Atma Vidyaya significa por conhecimento fixado em Krishna. 1.937. Abandonando sua própria promessa de não lutar e fazendo minha promessa a de fazê-lo lutar, Krishna, situado na carruagem, da carruagem, rapidamente desceu e, segurando a direção da carruagem, correu em minha direção. Como um leão vindo para matar um elefante, enquanto a terra tremia, o tecido situado na parte de cima do seu corpo caiu no chão. Comentário. Diz que Krishna eleva o seu devoto a uma posição mais elevada do que a dele. Eu vi isso diretamente. Isso é explicado em 2 versos. Krishna faz uma promessa, Swanighamam, de que não pegaria em armas, mas apenas ajudaria a Arjuna. Eu fiz uma promessa de que faria desistir dessa promessa e que ele, enfim, pegasse em armas. Para ter certeza de que isso se tornaria verdade, Krishna, sentado na carruagem, desceu dela de maneira tão rápida que ninguém pôde ver sua separação da carruagem. Ou então Krishna, embora tenha descido permanecendo na carruagem para protegê-la em outra forma invisível para os outros. Esse passatempo foi realizado espontaneamente e não foi
para o meu pedido. Ele pegou a direção da quadriga e correu em minha direção. A terra tremeu por causa de sua grande força, exercida ao correr de excitação. Seu pano caiu por causa de sua corrida em grande excitação. Ele não sabia se sua roupa havia caído ou não. Como Krishna não pôde desistir de sua qualidade e afeição por seu devoto, quando Arjuna não pudesse lutar, Krishna desistiria de sua promessa e usaria armas para proteger Arjuna. É impossível para os outros tornar Arjuna incapaz de lutar. Dominado assim, Arjuna, por um momento, verei Krishna lutar como uma indicação de sua afeição por seu devoto. Bhishma fez uma promessa de que Krishna deveria pegar em armas para satisfazer este desejo. Tendo visto o prema de Krishna por Arjuna quando ele quebrou sua própria promessa e satisfazendo Bhishma, a excelência de Krishna tornou-se famosa no mundo. Este é o significado desse incidente. Então vamos continuar aí com glossário Stobha. Stobha significa usar o som com alguma intenção distinta. Vamos continuando aí agora no Siddhanta. Siddhanta, vamos lá. Siddhanta. Podemos entender que Sanatana e Rupa Goswami eram qualificados para ajudar a aconselhar Mahaprabhu. Por quê? Mahaprabhu estava tentando encontrar um Mordhirada e eles então aconselhavam Mahaprabhu: não vá para Vrindavana com tanta gente, é melhor que você vá sozinho, ou apenas uma pessoa. Tal conselho foi muito importante, mesmo para nós, porque quando vamos a Vrindavana, temos que ir de uma forma mais humilde, não irmos com tantas pessoas, para não sermos tão glorificados. Esse foi o conselho de Rupa e Sanatana. Sanatana Goswami foi preso, mas ele subornou o carcereiro e fugiu. Ele então começou a caminhar como um mendigo muçulmano, até em Benares, onde ele encontrou Chaitanya Mahaprabhu, instruindo Rupa Goswami em Prayaga por 10 dias. Agora Srimad Mahaprabhu vai instruir Sanatana Goswami em Benares. Quando Chaitanya Mahaprabhu foi a Rankeli, era Makeli, né? Acho que era Makeli. Uma multidão o seguiu, considerando como um profeta hindu. Sanatana e Rupa Goswami convenceram o Nabab Hussain de que ele era Deus, uma pessoa muito santa, e não poderia mexer com ele. Mahaprabhu ficava na casa de Tapana Mishra, de seu filho Raghunath Bhatta Goswami em Chandrasekhara, para se encontrar com Sanatana Goswami. Mahaprabhu também ensinou Sanatana Goswami sobre Rasa Tattva. Sanatana Goswami recebeu a instrução de Mahaprabhu a respeito de Krishna Swarupa, Rasa, Aishvarya, e mais um elemento de que não foi compreendido. Enquanto que Rupa Goswami recebeu a instrução de Mahaprabhu por 10 dias, Sanatana Goswami recebeu essas instruções por 3 meses. Quando Sanatana Goswami chegou aí, ele nem quis entrar na casa, ficou fora. Mas Mahaprabhu, sendo onisciente, disse para Chandrasekhara que havia chegado um grande devoto que estava do lado de fora. Mas Chandrasekhara ouviu e disse: não há devoto nenhum, apenas um mendigo muçulmano. Mas Mahaprabhu pede para trazê-lo para dentro da casa e o abraça. Depois pediu que raspasse a cabeça dele e se aproximasse dele. Quando Mahaprabhu foi a Jagannatha Puri, a Vrindavana, ele parou em Rankeli. Acho que é Rankeli mesmo, né? Ramakeli. Bom, e tal parada havia sido predita por Nishinra Brahmachari, Nishinrananda Brahmachari. Ele também se encontrava o imperador Nabab Hussain, e naquele momento Mahaprabhu era muito famoso, ele era como um santo muito famoso, as pessoas o seguiam. O pedido de Sanatana Goswami, Chaitanya Mahaprabhu explicou o verso Atmarama. Sanatana e Rupa Goswami foram aconselhados por Chaitanya Mahaprabhu a permanecerem com seus trabalhos governamentais, que fossem bem astutos para se esconderem
para esconderem sua devoção. Como se diz, muita devoção é sinal de ladrão, então eles não deveriam mostrar muito a sua devoção. Esse foi o conselho de Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu explicou a Sanatana Goswami, a natureza de Krishna, a natureza de Bhakti, os dois tipos de Bhakti, e Aishvarya e Madhurya. Chaitanya Mahaprabhu foi a Sanatana Goswami quando ele instruiu esse versus a Sarvabhauma Bhattacharya. Eu estava em êxtase, na loucura. Eu não lembro do que falei, mas vou tentar falar alguma coisa para você. Sanatana Goswami e Rupa Goswami são os líderes dos Goswamis e são também os mais importantes para nós, porque eles foram ensinados pessoalmente por Chaitanya Mahaprabhu e eles deram um exemplo de sadhana que pratica. Então, para nós, isso foi muito importante. Quando Sanatana Goswami volta para o reino, ele se retira, fala que está doente, começa a ler o Srimad Bhagavata. Quando o Nabha Hussain volta, ele manda um médico para saber o que havia acontecido com Sanatana Goswami, e o médico fala ao rei, ele não está doente. A única doença que ele tem é que ele quer ler o Srimad Bhagavata e não quer saber de fazer mais nada. O imperador ficou então preocupado e mandou prender Sanatana Goswami, porque ele tinha medo que Sanatana Goswami pudesse administrar outro reino, né? Em Ramakeli, acho que era Ramakeli mesmo, em Ramakeli, Sanatana Goswami e Rupa Goswami encontraram secretamente Chaitanya Mahaprabhu e chegaram até ele com uma palha entre os dentes, prestando-lhe reverências. Mahaprabhu então os considerou como seus associados eternos. Ali eles aconselharam Mahaprabhu a não ir a Vrindavana com aquela grande multidão, porque isso poderia causar um problema político, apesar que o Nabha Hussain, né, estava pacificado, ele poderia a qualquer momento mudar de ideia, ser um perigo a Chaitanya Mahaprabhu. Nesse momento, Mahaprabhu inicia Rupa e Sanata, dando esses dois irmãos esses nomes, né? Esse verso Atmarama no Bhagavata, né? E este verso que Mahaprabhu explica a Sarvabhauma Bhattacharya de uma maneira muito bela e convincente. E o converte antes. Sarvabhauma Bhattacharya vivia também em Navadvip, somente depois que ele foi para Jagannatha Puri. Bom, Lalita Deva, ela tem eternamente 14 anos, 3 meses, 11 dias. Quando Chaitanya Mahaprabhu entra no templo de Sr. Jagannatha pela primeira vez, ele entra correndo, tenta abraçar Jagannatha e não consegue sequer pronunciar Jagat, falando apenas Jaga. Isso é chamado Galat Ashru Dharaya Vandanan Gadgad Hridaya Gira. Corpo cheio de felicidade com olhos cheios de lágrimas. Isso é possível devido ao êxtase. Ok. Então lá vamos para os versos. Bom, a gente está para formular os versos ainda, os novos, né? Mas aí eu recordando. Nama Sankirtana Haite, por cantar o santo nome do Senhor Krishna. Depois aqui tem Kumaracharya Pragno. Na infância, uma pessoa inteligente deve praticar Dharma Bhagavatam Iha, serviço devocional a Bhagavan. Tadmanam Srijamin Aham. Nesse momento eu mesmo descendo, né? Jogna pi sarvesham, de todos os yogis, matgatenantaratpana, aquele que sempre se refugia em mim, pensa em mim dentro de si mesmo, né?
Irhana Rejani, se eu não sei isso, Kemani Rita Roy, como posso ser beneficiado? Bahushaka Ryanantascha Buddhayo Evashainan. A inteligência daqueles que são irresolutos tem muitas ramificações. Adhyatmika Adi Tapa Traya Tare Jare Mare. Dessa forma ele está pronta para sofrer as 3 misérias, as misérias devidas ao corpo e à mente, aquelas causadas pelo comportamento hostil de outras entidades vivas e as perturbações naturais causadas pelos semideuses. Agora vamos para o filosofano. Filosofano. Bom, o filósofo deve entender o mundo e transformá-lo à medida que se transforma a si mesmo. Jorge Angel e Vraga. Ok. E, para finalizar, vamos de Prapana, de Vanambrita, livro de Cícero Maharaj, né? A vida e néctar das almas rendidas. Bom, aquelas almas que renderam exclusivamente a Cristo e não são subservientes às injunções e proibições escriturais. Ó Rei, quem abandona todas as obrigações mundanas de todo o coração, se rende a Mukunda, o refúgio exclusivo de todos os seres em todos os sentidos, tal pessoa não está mais endividada para com semideuses, sábios, outras formas de vida, amigos, parentes, humanidade, os ancestrais. Eu acho que isso já foi. Já foi, né? Já foi, sim. Bom, aqueles que recebem a misericórdia do Senhor são transcendentais à religiosidade védica, 28 aqui. Devido ao intenso amor de sua alma rendida, o Senhor Supremo concede sua graça àquele devoto infundido a inspiração divina em seu coração. Tal devoto então abandona a preocupação em aderir às obrigações mundanas e à religiosidade védica